Uma outra mãe colocou, descobri que meu filho tem ansiedade, ou é filha, desculpa. Descobri que ela tem ansiedade quando ela passou a ter medo na hora de dormir e pesadelos. Isso aqui pode ser ansiedade, porque pesadelo significa que ela teve um medo, foi alimentando esse medo ao ponto de que está impedindo ela de ter um descanso à noite, de dormir bem. Então aí tem que trabalhar, tem que causar, né, proporcionar um momento de relaxamento antes de dormir, tomar um banho quente, tomar um Nescauzinho quentinho, um chazinho, né, colocar uma música calma, colocar uma meditação, conversar com ela sobre os medos, explicar que aqueles medos não são reais, para que aos poucos esse medo vá embora, essa ansiedade vai embora e ela consiga dormir melhor. Sobre questão de pesadelos, é interessante pensar que o pesadelo e o sonho, bom, tem duas coisas, né? O sonho, ele é uma coisa que às vezes nós não lembramos, mas ele é importante para nós sonharmos, para que o nosso cérebro possa se recuperar e descansar. E o pesadelo muitas vezes é um mecanismo de defesa. Então, quando você tem um tipo de pesadelo, é porque o seu corpo quer te avisar ou te prevenir de alguma coisa. Pode ser de alguma questão que está acontecendo naquele momento, porque pessoas que têm apneia geralmente têm pesadelo para elas acordarem quando estão com falta de respiração, mas o ambiente onde a pessoa está inserida pode ser a criança na escola, pode ser na família, pode ser medos que ela está tendo, que estão se agravando, e aí estão passando, como nós falamos, passa do medo para um momento de ansiedade, e aí ele começa a se tornar alguma coisa mais constante, e aí pode começar a formar bloqueios e as dificuldades de relacionamento. Então, se o pesadelo é constante, mais do que 2 vezes por semana, é bem possível que pode estar se formando um quadro de ansiedade. Se o pesadelo é esporádico, é parte do que um medo que a criança tem, alguma coisa assim, né? E aí eu gostaria de falar... Deixa eu contar uma experiência. Sim, sim. Eu tava pensando, eu tenho uma filha que ela já tá com 15 anos, mas quando ela tinha 5 anos, ela começou a ter pesadelos todas as noites, todas as noites, todas as noites. E a gente conversava e explicava, e fiz todas aqueles procedimentos para tentar acalmar e ajudar ela a dormir melhor, e não estava adiantando. E daí eu levei ela para uma psiquiatra, para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque estava assim todas as noites, insustentável, ela sempre dormia mal. E daí a psiquiatra conversou com ela e depois veio conversar comigo. Falou assim, olha, você tem uma filha mais velha que tem uma doença que precisa ser tratada com muito cuidado, você tem uma outra filha que fez cirurgia e você tem essa terceira filha que não tem nada. O fato dela não ter nada nesse momento é um problemão para ela. E esses pesadelos são a forma que ela está encontrando de chamar a tua atenção, que ela precisa de atenção. Levei na cara do psiquiatra. Sabe o que nós fizemos? Nós fizemos cápsulas de açúcar. Remedinho de açúcar. Todo dia a gente tomava banhinho, fazia as coisinhas. Agora vamos tomar um remedinho para dormir bem. Ela tomava que não era remédio nenhum. Era placebo total. E ela nunca mais teve pesadelo. Então, na verdade, o pesadelo da minha filha era a falta de atenção que eu estava dando para ela naquele momento. Porque eu estava tão focada nas outras duas que realmente estavam com necessidades e precisavam daquela atenção, que eu acabei negligenciando aquela terceira que aparentemente estava bem, mas não estava. Estava criando um trauma ali, estava criando uma ansiedade para poder encontrar o seu lugar dentro da família. Então, eu aprendi que mesmo quem está bem, todo mundo precisa de atenção, todo mundo precisa de cuidado. Então, se você acha que o teu filho não está ansioso hoje, ótimo, continua cuidando com bastante atenção e bastante cuidado para que ele não adquira nenhum tipo de ansiedade. Tem um ditado que fala, né, que prevenir é o melhor remédio. Uhum. A prevenção é o melhor remédio. Então, se você não quer ter um filho ansioso, previna. Previna dando toda a atenção, previna conversando, né, e fazendo as coisinhas que a gente pode fazer para criar uma rede de segurança dentro de casa mesmo. E aí, e o que a gente sempre fala sobre formas de prevenir pesadelos, sejam eles um princípio de ansiedade ou sejam só medo, é o medo de alguma coisa, a falta de conhecimento. E nós temos batido bastante nessa tecla da importância do autoconhecimento. Quando nós conhecemos as coisas, nós paramos de ter medo. Quando a gente começa num emprego novo, numa escola, qualquer atividade nova, nós começamos a ficar ansiosos e temos medo também. Então, como que o seu filho ou sua filha vai parar, né, ou vai diminuir a ansiedade dele? Conhecendo a si mesmo, conhecendo os seus próprios pensamentos, dominando os seus pensamentos. É interessante pensar que uma analogia é como se fosse um cavalo
é um cavalo mais indomável, né? Então, quando a criança sobe no cavalo e não consegue domá-lo, ela vai cair dele. Se ela conseguir sentar no cavalo, pegar as rédeas e conseguir ali fazer os movimentos básicos aos poucos e assim ela começar a correr com o cavalo, ela vai ter mais domínio sobre os seus pensamentos. Então, nós sempre falamos de alguns exercícios simples para começar a ter mais facilidade para que o seu filho ou sua filha tenham autocontrole. Um deles, básico, é uma meditação, né? Nós sempre falamos sobre a meditação aqui. A meditação, seja ela para dormir, seja no início do dia, seja no meio do dia, ela vai ajudar a criança fazer com que o cérebro dela comece a entender aonde ele deve e não deve ir, aonde ele tem falhas e aonde ele tem as fortalezas dele. Então, as meditações básicas, né, sejam apenas momentos onde ele escuta uma música e fica refletindo, uma meditação guiada, como as que nós temos no nosso canal no YouTube, no nosso programa da saúde emocional da criança, e também o yoga, né? Interessante pensar que, às vezes, as pessoas falam, mas o yoga, o que o yoga faz, né? Quem já fez exercício e ficou numa posição de prancha, né? Já fizeram aquela posição... Por 30 segundos! Você não consegue pensar em mais nada, então você está presente para aquilo naquele momento. O yoga te ajuda a ficar presente para todas as situações, para o seu corpo, inclusive faz com que você visualize o mundo de uma forma diferente. E é importante você estar presente numa situação de desconforto, porque as crianças não vão ter momentos felizes o tempo todo. Vai existir momentos de desconforto na vida o tempo todo. Então, quando você está sentado na posição de meditação lá, mas a minha perna está doendo. É importante você estar presente no momento de desconforto também. Mesmo que não esteja 100% confortável, mantenha a posição, mantenha a respiração. A yoga é a mesma coisa. Essa posição está doendo um pouquinho. Não importa, você está entendendo o seu corpo, entendendo que você consegue também, né, se manter num momento de desconforto com a sua respiração, com a sua concentração naquilo. Porque o que acontece hoje em dia com os eletrônicos é que qualquer momento de desconforto, todo mundo foge. Então, assim, pode ver jovens, né? Colocou uns jovens que não se conhecem junto, em vez de eles conversarem, cada um olha para sua tela. Por quê? Porque é uma maneira de fugir do desconforto, se esconder ali atrás da tela para não ter que enfrentar aquele momento de desconforto, né? Que gera ansiedade, que a gente está conversando. Então, aprender a lidar com o desconforto também previne a ansiedade. Porque a criança vai saber que ela consegue, que ela é forte o suficiente para aguentar um momento de desconforto.